Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós nos encontramos para compartilhar da palavra de Deus, para aprendermos juntos a respeito do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus, da história da igreja e das preciosas lições que a palavra de Deus tem para nós. Você que nos acompanha agora, você tem a oportunidade de aprender junto conosco sobre a palavra de Deus. E eu quero te dar uma dica aqui. Se você estiver no Facebook e clicar aí na tag escrito Estudo de Atos na Igreja do Coração, você vai ter a lista de todos os estudos de Atos dos Apóstolos que fizemos até agora. E você pode também acompanhar a todos eles. Então, assim que der, depois que terminarmos esse estudo, ou em um outro momento, clique na tag e assista todos. Estamos no capítulo 9, no versículo 20. Na semana passada, vimos que o apóstolo Paulo, então Saulo, se encontrou com o Mestre Jesus, teve uma visão, caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias, foi levado até a cidade. Ananias foi até ele, discípulo do Senhor, instruiu ali, orou por ele. Saulo se converte de fato a Jesus e se batiza. E aí nós encerramos este momento e agora vamos dar prosseguimento a partir do versículo 20 do capítulo 9, que vai estar na tela para você aí acompanhar junto comigo. Saulo em Damasco e em Jerusalém. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Vamos parar um pouco por aqui. Depois a gente prossegue na leitura do texto de Atos. Então, o que a gente acompanha até esse momento na história da igreja? Os apóstolos já haviam entendido, ainda que com dor, a necessidade de expansão do evangelho pelos confins da terra. E agora Deus cumpre o propósito dele na vida de Saulo. Ocorre essa conversão deste homem, e o texto diz que este homem passou alguns dias, ou vários dias, com os discípulos em Damasco. Saulo foi educado aos pés de Gamaliel. Estudiosos dizem que Saulo fazia parte do Sinédrio, os doutores da lei daquela época. E Gamaliel era uma espécie de tutor, de professor de Saulo. Então ele era um homem instruído nas Escrituras. Lembre-se, todas as vezes que nós estamos nesta época e falamos Escritura, nós estamos falando apenas do Antigo Testamento. Nós estamos falando apenas da palavra revelada no Pentateuco, nos profetas, nos livros dos profetas maiores, menores, nos livros poéticos. Aqui estamos falando de Escritura revelada até então. Porque depois, e inclusive através da vida de Saulo, nós temos ali o complemento que nós chamamos de Novo Testamento. Aqui, ele era instruído nas Escrituras. Ele sabia, ele compreendia que Deus era um único Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Espírito, ele não tinha noção ainda de Espírito Santo.
Ele não tinha noção ainda de trindade, não havia uma compreensão de que Jesus era o Messias. Este povo não compreendia isso ainda. Este povo havia crucificado o Messias. Saulo está tendo esta compreensão agora, nesse momento. Mas ele saía para perseguir cristãos. Nesta saída dele para perseguir cristãos, ele se depara com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. Ele se converte a Jesus. E o texto diz que ele passa alguns dias com os discípulos em Damasco. O que acontece depois que ele passa alguns dias em Damasco? Ali ele recebe instrução, ali ele pega todo aquele compêndio, toda aquela bagagem que ele tinha de conhecimento do Antigo Testamento e fecha o seu conhecimento reconhecendo que as profecias do Antigo Testamento falavam a respeito do Messias, que era Jesus, que ele havia se encontrado com ele. E aí Saulo, né, junto com aqueles discípulos, ora, busca a Deus, recebe ali uma instrução, e logo nesses momentos iniciais da conversão de Saulo, acontece algo fantástico, que deve acontecer na vida de todos nós. Quando nos convertemos a Jesus, nós devemos anunciar Jesus. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O aprendizado que temos que ter com este exemplo de Saulo é que, ao recebermos Jesus, recebemos também a autoridade de Jesus para representá-lo, para sermos embaixadores de Jesus, para sermos embaixadores de Cristo, portando ali a palavra de salvação advinda do nosso Mestre. Eu, você, todos nós, ao nos encontrarmos com Jesus, ao nos convertermos a Jesus, já nos tornamos enviados de Jesus ao mundo perdido. Então, como nossa responsabilidade, devemos anunciar Jesus. Saulo passou alguns dias com os apóstolos, Saulo passou vários dias com os apóstolos e logo ele já ia encarar o desafio de pregação da palavra. Aí você pode me dizer: "Ah, pastor, mas ele é Saulo, né? Ele é Paulo." Ele era perseguidor dos cristãos. E ao se tornar cristão, ele entende a responsabilidade do ID, a responsabilidade do ser testemunha, a responsabilidade do compartilhar Jesus com outros. E aqui o que ele está fazendo é justamente isso. Só que ele está fazendo em um nível hard. Ele está fazendo no nível alto. Ele vai até as sinagogas e começa a debater com os judeus. Eu não estou dizendo para você fazer isso exatamente dessa mesma forma, mesmo porque o nosso contexto cultural não tem aí uma oportunidade disso acontecer assim com tanta tranquilidade. Mas nós podemos testemunhar Jesus, falar de Jesus onde nós estivermos, anunciando Jesus. E muitos cristãos negligenciam essa responsabilidade e este privilégio. Muitos cristãos, ao se converterem a Jesus, aplicam dentro do cristianismo uma lógica secular, uma lógica mundana, que é a lógica do consumismo. Eles se convertem a Jesus e imaginam que a igreja ou aquele grupo do qual ele faz parte é o lugar que ele tem que frequentar para ser abençoado, para receber alguma coisa. E ele negligencia a parte em que há responsabilidade de contribuir. E a maior contribuição que um cristão pode dar ao mundo perdido é levar a palavra de Jesus a esse mundo perdido. É anunciar as verdades do evangelho ao mundo perdido. Paulo entendeu isso rapidamente e logo, como instrumento de Deus, estava sendo usado por Deus para levar o evangelho de Jesus àqueles que não conheciam, sob pena, inclusive, de ser assassinado. O texto diz:
Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele? Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém todos os que invocavam este nome? Então aqui, o apóstolo Paulo, então Saulo, dá uma espécie de nó na mente daqueles judeus. Porque até então eles o reconheciam como uma autoridade advinda do Sinédrio e tinha a responsabilidade de perseguir os cristãos, arrazoar os cristãos, prendê-los e inclusive ter a carta branca para matá-los. E este mesmo homem agora anuncia o Jesus que ele perseguia. Houve uma poderosa transformação na vida de Paulo. Estes homens aqui não conseguiram compreender. Este homem não veio para cá justamente para levar essas pessoas presas para os chefes lá dos sacerdotes? Não foi isso que aconteceu? O texto diz: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Então, o que Paulo fazia era demonstrar àquelas pessoas o seu arrependimento, demonstrar àquelas pessoas que o que ele havia feito antes estava errado e que ele estava ali para fazer um papel diferente daquele. Ele não estava ali para perseguir o nome de Jesus. Ele estava ali para anunciar o nome de Jesus. Glória ao nosso Deus, aleluia. Um poder de transformação que reside no Evangelho foi o poder que transformou a vida de Paulo. Aqui, a partir do versículo 23, onde nós paramos, diz assim, e eu vou retomar agora a leitura. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto, através de uma abertura na muralha. Aqui, os judeus, que tinham a mesma cultura e tinham a mesma compreensão de mundo, daqueles mesmos que gritaram crucifico, daqueles mesmos que mancomunaram para matar Jesus. Todo esse povo, com essa visão de mundo, tenta também matar o próprio Paulo, porque eles viram em Paulo que Paulo havia traído o movimento. Paulo havia se convertido a Jesus e não era mais um perseguidor de Jesus. Paulo estava à mercê agora de uma perseguição. Então, o perseguidor, agora, por causa do nome de Jesus, se torna perseguido. E ele precisa desenvolver uma estratégia para fugir daquela situação de perseguição, porque senão, de fato, do mesmo jeito que Jesus tinha sido crucificado, Paulo seria assassinado. Assim como muitos dos apóstolos na história da igreja foram assassinados de forma trágica, alguns decapitados, degolados, alguns morreram ao fio da espada, outros morreram crucificados, outros apedrejados, queimados, por causa de serem anunciadores da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus. Aqui, Paulo consegue fugir desta artimanha ardilosa destes homens que procuravam matá-lo. E o texto continua: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, ele falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número
vivendo no temor do Senhor. O que acontece com Paulo? Quando ele se converte e ele é perseguido por aqueles judeus, ele vai se encontrar agora com outros discípulos de Jesus. Ele procura os apóstolos. Aqui o texto diz que quando ele chega em Jerusalém, ele tenta se reunir com os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos tinham medo de Paulo. O medo se justificava porque ele era o perseguidor. Então, às vezes, para que nós possamos compreender o que acontecia na mente das pessoas, ou o que o texto quer nos dizer com esse contexto, nós precisamos nos transferir para o momento presente. Aquele momento presente lá de trás. Nós temos que ir até o momento em que tudo acontecia e nos colocar ali como se fôssemos participantes daquela cena. Então, nos colocando como participantes dessa cena, nós podemos também pensar que se chegar um que nos persegue, que nos tenta nos matar, agora falando que está do nosso lado, inicialmente nós vamos realmente, opa, peraí. Então foi isso que aconteceu. Eles tiveram medo porque não acreditaram que Paulo tivesse se tornado um discípulo de Jesus. Eles imaginaram ali nos seus corações que Paulo estava usando uma artimanha, mas então Barnabé leva Paulo até os apóstolos. Lembra de Barnabé que se converte lá atrás e que é um homem usado por Deus, instrumento de Deus que vai lá, vende todas as suas posses e coloca aos pés dos apóstolos? Esse Barnabé escolhido por Deus para ser um instrumento dele, esse mesmo, que depois é um missionário do Senhor que leva o evangelho. Este leva Paulo até os apóstolos, né? E aí ele expõe sobre a conversão de Saulo, e aí ele mostra, olha, este homem, e conta a história de Saulo. E Saulo começa ali a viver com aqueles homens e tendo liberdade de pregar o evangelho. E o versículo 29 fala que ele discutia, preste bem atenção nisso, ele discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Você precisa entender o contexto aqui. Aqui não há uma igreja cristã instituída organizacionalmente. Aqui nós não temos uma placa de igreja batista, igreja presbiteriana, igreja católica, igreja. Não existe uma placa. O que existe aqui neste contexto, e nós temos que nos transferir para o contexto, é um grupo de judeus de religião judaica, de origem judaica, que está entendendo que o Messias prometido havia chegado. E não está entendendo que é para criar ou fundar ou inaugurar uma nova religião. O que eles estão entendendo é que o Messias havia se materializado ali neste povo. Então eles não tinham uma estrutura de templo cristão. Eles nem tinham nome de cristão. Eles eram conhecidos, como eu falei na quinta-feira passada, pelo povo do caminho, seguidores do Galileu, o povo que seguia que o filho do carpinteiro. Aqui eles ainda não tinham estrutura como nós temos hoje. Então, era praxe os homens cristãos, agora reconvertidos a Jesus, irem até o templo, cumprirem ali as dinâmicas ritualísticas judaicas. Essa divisão, essa separação, ela vai acontecer depois. Mas nesse momento aqui, havia os debates acalorados, havia as dinâmicas de práticas, de ritos ainda do Antigo Testamento. Não se tem ali uma construção ou debates teológicos com vistas de se criar uma igreja cristã. Esta compreensão, ela vem sendo amadurecida depois, apesar mesmo com Jesus tendo dito que edificaria a sua igreja, né? Numa conversa com Pedro, por exemplo, Jesus diz: "Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. E em outros momentos, Jesus indica a possibilidade daquele grupo ali, de fato, ser um grupo que não vai ter eh, prática judaica, que vai ser um grupo inaugurado a partir da prática cristã. E aí o que acontece? O que acontece é que estes homens, imbuídos dessa missão de anunciar Jesus, imbuídos dessa missão de compartilhar o amor de Jesus e os ensinos de Jesus, eles convivem pacificamente. Aqui há uma convivência pacífica dentro do contexto religioso e cultural daquela época. Só que eu destaquei o versículo 29 para você entender que Paulo estava discutindo com judeus de fala grega. Existe uma grande diferença entre judeus advindos de fala grega dos judeus advindos da fala hebraica. Diferença no sentido de cultura, no sentido até mesmo de prática. Olha, aqui Paulo já começa o ministério dele anunciando Jesus ao povo dos quais Deus havia o separado para fazer isso. Mais tarde você vai ver Paulo também falando aos reis, falando aos políticos, mas Paulo ele é separado, como nós falamos na semana passada, Paulo ele é separado por Deus para uma missão específica. Neste debate aqui, né, Paulo mais uma vez é ameaçado de morte. Mais uma vez Paulo passa por perseguições aqui. O versículo 31 fala que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então aqui, este trecho fecha este período em que há um início do ministério de Paulo ali, e aí Paulo desenvolve-se em aprendizado do que Jesus ensinou para os outros apóstolos, em aprendizado que ele aprendia com aqueles discípulos ali, e ao mesmo tempo ele ia diretamente confrontar o poder religioso instituído naquela época, trazendo a palavra de Jesus para que as escamas caíssem dos olhos daqueles homens, assim como caíram dos seus próprios olhos, de perseguidor a perseguido. Então o que acontece é que Paulo, ele tem ali uma missão clara de levar o evangelho de Jesus àqueles homens, mas aqueles homens não entendem. Eles não entendem. E eles tentam também fazer o que fizeram com Jesus o tempo inteiro, eles tentam fazer também com os apóstolos de Jesus. O que nós podemos aprender aqui? Eu e você podemos aprender muitas lições com Paulo. Uma delas é que nós podemos reconhecer que estamos errados. Nós podemos reconhecer o nosso erro. E nós podemos deixar para trás, em arrependimento, os nossos erros e ser uma nova criatura nas mãos de Deus. Paulo se torna uma nova pessoa. Desculpa. Paulo se torna uma nova pessoa nas mãos do Senhor Jesus. Paulo se torna uma nova criatura. Ele mesmo diz isso, né? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então há essa possibilidade, seguindo o exemplo de Paulo. Um outro exemplo que nós podemos aprender aqui é que quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, nós automaticamente nos tornamos anunciadores da palavra de Jesus. Nós nos tornamos cristãos portadores da palavra do Mestre. E como portadores da palavra do Mestre, nós devemos anunciá-la. Mas quando nós estamos anunciando a palavra do Mestre, coisas acontecem. E podem acontecer. Então, é a terceira lição que devemos aprender. Ao anunciar as palavras do Mestre, ao ser portador da palavra do Mestre, ao nos tornarmos seguidores do Mestre, padeceremos perseguição. Perseguição política, perseguição ideológica, perseguição
pelo simples fato de não compactuarmos com as coisas das quais o mundo compactua, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, menciona isso quando ele diz: Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo já anuncia essa verdade na carta aos Romanos para cada um de nós. Então, aqui a perseguição que Paulo passa, e ele encara essa perseguição, é a mesma perseguição que nós podemos passar. Nós podemos ser mal compreendidos. Se você está num contexto universitário, por exemplo, você vai passar perseguição. Se você está na área de humanas, você vai ser um ET. Porque a área de humanas foi totalmente ideologizada, tomada pela mentalidade cética ateísta. E aí, isso faz com que a gente fique meio fora, sabe? Aquele ambiente não é o nosso ambiente, aquela visão não é. Mas nós estamos ali com um propósito. Você está aí com um propósito de Deus te usar para a glória dele. De Deus realmente fazer de você um instrumento dele aí. Na sua família, você pode passar perseguição, no seu trabalho. O apóstolo aqui, passando por perseguições, desenvolvendo estratégias e prosseguindo em anunciar Jesus. É uma lição que nós devemos aprender. É a lição que eu e você temos que aprender. Prosseguir firmes, não retroceder, não desanimar, não deixar a peteca cair. Continuar perseverantemente anunciando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Verbo vivo, aquele que possibilita-nos a salvação, aquele que morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados e para nos dar uma nova natureza nele. As verdades do Evangelho têm que ser anunciadas, e essa é a minha e essa é a sua responsabilidade, assim como era a responsabilidade de Paulo, o apóstolo de Jesus. E seja esse o seu desafio de hoje: compreender e viver na prática e não somente na teoria. E ao se comprometer com Jesus, você se torna um atalaia de Jesus. E que não há possibilidade de você ter uma luz escondida embaixo de uma cama. A luz tem que brilhar para iluminar as trevas. E eu oro para que essa seja a sua realidade e já desafio você, que nos assiste agora, a se apropriar dessa realidade e se tornar como Paulo, um anunciador das palavras do Mestre Jesus e do exemplo do Mestre Jesus. Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo no dia de hoje. E eu quero, antes de orar por você, fiz o desafio para você e quero orar pela sua família, pela sua vida, eu quero deixar para você, como sempre faço, alguns avisos e nós continuaremos a partir do versículo 32 na semana que vem. Eu quero avisar que nós podemos estar mais próximos. Você tem muitas ferramentas que podem conectar você à Igreja do Coração. Nossa missão é compartilhar o Evangelho de Jesus, é compartilhar a palavra de Deus. A declaração de propósito da Igreja do Coração diz ser como Jesus na adoração a Deus, na vida em comunhão e na missão, ser como Jesus na adoração a Deus, na vida em comunhão e na missão de conduzir o próximo a ser como Jesus. Nós temos a responsabilidade de influenciar você a ser mais parecido com Jesus. E esse é o nosso desafio como igreja. Queremos possibilitar que você se aproxime de Deus, que você conheça o Mestre Jesus. Então nós disponibilizamos um grande número de ferramentas para que isso aconteça. A primeira são as redes sociais da Igreja do Coração. Eu quero te convidar a seguir no YouTube, Facebook. Lá no YouTube você curte lá, clica lá seguir, clica no sininho para receber a atualização. Sempre que nós colocarmos um vídeo, um áudio, alguma coisa, assista, participe, se envolva, comente, compartilhe, espalhe por aí a mensagem que nós, como Igreja do Senhor, queremos anunciar não só a você, mas também a todos os seus amigos. Jesus é o Mestre, é o desejo de Deus que nós tenhamos uma vida cristocêntrica, fundamentada na palavra, na Sagrada Escritura. Então, desafio você a curtir, compartilhar e seguir as redes sociais.
Você pode também, através da pesquisa ali num aplicativo chamado Castbox ou Spotify, se você joga lá Igreja Batista do Coração, você vai ter áudios ali para você ouvir enquanto você está correndo, enquanto você está fazendo um exercício físico. Áudios das nossas mensagens que pregamos, que refletimos no domingo à noite, áudios dos estudos bíblicos, áudios do que nós chamamos de gotinhas ali de conhecimento e de encorajamento na palavra de Deus, às vezes áudios de 3, 4, 5 minutos para uma gota diária de encorajamento. Basta você pesquisar Igreja Batista do Coração no Castbox ou no Spotify. Temos também no SoundCloud. Você pode pesquisar lá. Nós estamos disponibilizando o máximo de informação para que você seja abençoado, para que você possa também abençoar os seus amigos. Encaminhe, compartilhe com eles. O desejo de Deus é que nós espalhemos a palavra e nada melhor do que usar a tecnologia de hoje para que isso aconteça. Também quero te convocar a contribuir com esta obra. Para que todas essas coisas aconteçam e para que a estrutura da igreja permaneça pujante, crescente, e para que esta obra não pare, é preciso a gente pagar as nossas contas, pagar as nossas dívidas. E aí eu quero te fazer um desafio de contribuição. Na sua tela está aparecendo aí um número de conta, um CNPJ, uma agência, um banco. E eu quero fazer um desafio para você. Contribua. Contribua com a nossa causa, contribua. Se você está sendo abençoado, abençoe também. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta na conta que está aí. A gente disponibiliza também um QR Code com a conta do PicPay. Basta você abrir o seu PicPay, colocar a tela aí e você já vai sair dentro da conta. Basta você preencher o valor e ofertar. Este dinheiro cai direto na conta da igreja, que é usado para pagar e honrar os compromissos que a igreja tem. Né? Conta de aluguel, luz, telefone, essa câmera que está me filmando agora, tudo isso é comprado com dinheiro. E é o dinheiro realmente voluntário que você pode ofertar para que isso aconteça. Então, quero te desafiar, ao acabar o vídeo, você fazer isso. Entrar no seu aplicativo e entregar uma oferta para a Igreja do Coração, para que, com amor, Deus ama o que dá com alegria, com amor e gratidão no coração. Nada forçado, nada de terror, mas com a medida da sua voluntariedade e altruísmo. Também, se você quiser oração, envie para a gente um e-mail pedindo oração, explicando ali quais são os motivos que você gostaria que nós orássemos. Vamos ter uma equipe de oração. O e-mail é orepormim@igrejadocoração.com. Envie o e-mail. Eu vou orar por você, a nossa equipe de oração e intercessão vai orar por você. Tá bom? Estando na Grande Belo Horizonte, convido você a estar conosco todo domingo, 18 horas. Todo domingo, 18 horas. E na rua Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Você está convidado a estar conosco. E se você estiver fora da Grande Belo Horizonte, eu convido você a acompanhar ao vivo. Nós transmitimos a nossa celebração. Todo domingo, às 18h20, começa a transmissão. 18h20, você pega ao vivo a mensagem, a reflexão, a pregação daquela noite. Todos os domingos. Tá bom? Então nós vamos encerrar agora com uma oração. E depois nós estaremos finalizando a nossa transmissão. Deus, em nome de Jesus, te peço agora a bênção do Senhor para a vida desta pessoa que nos acompanha, que aprendeu hoje da tua palavra. Que ela, revestida do Espírito Santo do Senhor, possa, com a autoridade que há na tua palavra e no teu Espírito, ser um atalaia do Senhor, ser um anunciador do Evangelho. Ser alguém como Paulo, corajoso, intrépido, que leva o amor do Senhor ao perdido, que leva o amor do Senhor àquele que está longe do Senhor, e para que, através da tua palavra e do poder que há no teu Espírito, o nome de Jesus seja reconhecido, exaltado, glorificado, e que vidas sejam lavadas e remidas no sangue de Jesus. Abençoe esta família representada agora, abençoe esta pessoa, cuide do coração dela, seja com ela e a use para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe. Deus seja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro.